Queridos, hoje nós vamos trabalhar uma temática que é muito comentada, é muito falada, é muito dita, por vezes algo que é corriqueiro, está se ouvindo no meio cristão. As pessoas afirmando: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar, eu quero que Deus fale ao meu coração, eu quero que Ele esteja tocando em mim. E uma pergunta que a gente vai estar trabalhando hoje é: como saber se o que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Como saber se o que eu estou ouvindo é a voz de Deus? 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 10, diz o seguinte: então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve, Senhor. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia, e vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento em que estamos aqui para ofertar o nosso culto racional a Ti, entregando os nossos corpos, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor conduziu até aqui. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um dos Teus filhos. E cada vez mais o Senhor continue tocando em nosso coração. E que venhamos a discernir o que de fato é a Tua voz e o que de fato é o meu eu, o velho homem, a carne, falando ao meu coração, Pai. Transmite as Tuas palavras para cada um de nós. Abençoa cada lar aqui representado, em nome de Jesus, amém. Queridos, por vezes nós temos ouvido coisas, pensado em situações, a sua imaginação às vezes tem ido a 1000 por hora, quando você pensa em determinada coisa, em determinada situação, em determinada pessoa. Como saber se isso é Deus falando no seu coração? Como saber se o que de fato você tem pensado, se o que de fato você tem buscado, se o que de fato você tem almejado, empregado esforços, é a vontade de Deus, é o que Deus tem falado para você? Nós vamos estar trabalhando 5 pontos, onde podemos estar vindo a entender se de fato é Deus que está falando conosco, ou apenas o nosso desejo, ou apenas a nossa satisfação. Amados, o primeiro ponto que nós identificamos, se de fato Deus está falando conosco, é quando nós
passamos isso que nós temos ouvido, esse desejo que está dentro do nosso coração, pelo crivo, pelo cerne, pela peneira chamada Palavra de Deus. O que você está pensando, tentando agir, tentando empregar, está contido na Palavra de Deus? Está alinhado com a Palavra de Deus? E é interessante que talvez você possa dizer: mas pastor, eu não tenho o costume de ler a Bíblia. E aí eu vou ter que afirmar: infelizmente você também não terá o costume de saber discernir se Deus está falando com você ou não. Porque, queridos, para que eu tenha o entendimento de que aquilo que eu estou vendo, ouvindo e intentando em meu coração ser a vontade de Deus, eu preciso passar por uma peneira, e a peneira que nós temos é a Bíblia. Amados, e quando eu digo que você precisa passar pelo cerne da palavra de Deus, pelo crivo, eu não estou aqui dizendo que você precisa necessariamente passar 10 horas lendo a Bíblia diariamente. Se você tiver tempo, massa. Se você não tiver, massa também. Mas quando eu falo de passar o seu pensamento pela palavra de Deus, é ter constância na palavra, perseverança na palavra, desejo na palavra. Ah, pastor, mas eu não sei ler direito. Não tem problema, nós temos a Bíblia falada, onde você pode ouvir um narrador lendo a Bíblia para você. Ah, pastor, mas eu não escuto direito. Não tem problema, nós temos a Bíblia em Libras, onde as pessoas vão estar através dos sinais transmitindo a palavra que está ali naquele texto. Ah, pastor, mas eu não enxergo. Nós temos em Braille, onde você vai estar colocando os seus dedinhos na folha de um papel e você vai estar lendo aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu não consigo memorizar. Querido, a ideia não é essa. A ideia é que apenas você leia. Se não entender, leia mais uma vez. Se não entender, pergunte ao seu líder, pergunte ao seu pastor, pergunte a um amigo. Leia. Porque só assim nós conseguiremos vislumbrar aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que de fato é a vontade dEle. Amados, é interessante que nós aprendemos coisas extraordinárias nas nossas vidas. Coisas que, por exemplo, vou pegar a irmã Renata. A irmã Renata, ela faz uma coisa que eu não consigo fazer. Ela pega, por exemplo, o cabelo que o irmão Arlindo não tem, e faz com que fique maravilhosamente, perfeitamente bom. Tem jeito não, né? Queridos, é interessante, porque nós aprendemos coisas extraordinárias. Cada um aqui tem um talento na sua área específica. Na sua área de trabalho, você aprendeu coisas fantásticas que por vezes só você sabe fazer. Outra pessoa pode fazer semelhante, mas igual faz não, porque é único, é o seu pensamento. Queridos, mas você aprendeu isso porque você se esforçou, porque você se dedicou, porque você focou. Vamos fazer isso com a revelação de Deus para nós? Pois para ouvirmos a voz dEle, é necessário darmos esse passo. Queridos, você talvez já ouviu isso, de que você precisa ler a palavra. Sinta-se privilegiado em poder ouvir mais uma vez. E talvez sinta-se privilegiado em poder ouvir em outro momento.
Porque não existe médico sem o Código Internacional das Doenças. Não existe advogado sem o Código de Civil Brasileiro, Código de Direito Penal. Assim também como não existe entender a voz de Deus sem a palavra dele. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber se o que Ele está falando é de fato o que você está ouvindo? Leia a Bíblia. Invista tempo na palavra. Não procure o caminho mais fácil. Porque às vezes achamos que ao colocar uma programação na nossa televisão e deixarmos ela lá durante o dia todo, ela vai passar por osmose para a nossa cabeça. Não vai. Tem uma imagem na internet que é bem interessante. É uma criança sentada com um livro aberto e ela faz assim. Os irmãos já viram essa imagem? O que é que ele quer? Que aquele conhecimento ali naquele livro passe por aquelas mãos e adentre a sua cabeça. Não vai não. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber se o que você está ouvindo é a voz de Deus? Passe pela peneira chamada Bíblia. E a partir de hoje, em nome de Jesus, invista tempo na palavra. Invista tempo na palavra. Porque não existe desculpa para você não ler. Porque se você não sabe ler, você escuta. Se você não consegue escutar, você vê. Se você não consegue ver, você tateia. Mas de uma forma ou outra, você tem a palavra de Deus. Abraça essa ideia. Abraça essa oportunidade. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz algo bem interessante. O texto afirma que outrora, por muito tempo, Deus falou por várias vezes e por várias formas e de várias maneiras com os seus. Porém, hoje, naquele momento, Ele falava, Ele se revelava na figura de Cristo, ao qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e quem por meio dele criou o universo. Às vezes nós queremos que Deus abra o céu e desça um anjo, e o anjo venha com um biscoitinho da sorte, onde você quebra ele, e está lá escrito, faça assim. Talvez, se nós não estivermos passando pelo crivo das palavras, ou pelo crivo da palavra de Deus, ainda assim, não iremos entender. Deus, por vários momentos, Ele usou-se de várias estratégias, teofanias, aparições, mas hoje, Ele se revela pelo Filho de Cristo, e onde os seus atos e feitos estão na própria Bíblia Sagrada. João, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. A palavra de Deus revela a pessoa de Cristo, e aquilo que Cristo tem para mim e para você, e aquilo que Cristo tem transmitido para mim e para você, e aquilo que Ele tem falado corriqueiramente todos os dias para mim e para você. Mas infelizmente nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a nossa voz, o nosso desejo, e querer que Deus entre numa caixa, e querer que Deus entre num molde. Não vai entrar não, viu? De maneira nenhuma. O Salmo 109, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Queridos, logo, sem a palavra, nós estamos às escuras.
não conseguiremos talvez nem ver e nem ouvir. Vamos investir tempo na palavra. A partir de amanhã, não vá fazer aquela famigerada ideia de ler a Bíblia em um ano. E aí você vai numa corrida frenética para ler a Bíblia durante um ano. E depois, quando você lê, acabou-se. Cumpri, finalizei, subi um degrau na academia celestial. Não. Leia um versículo todo dia. Ore por aquele versículo. Peça a Deus entendimento através daquele versículo. Pergunte a Ele o que Ele está querendo transmitir a você através daquele versículo. E todo dia leia esse versículo, outro versículo, outro versículo. E quando você estiver cada vez mais inteirado e desejando, aí você vai deixar de ler um versículo e vai começar a ler 2. Você vai daqui a pouco começar a ler e entender quando o Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando passarmos por isso, os nossos olhos eles vão se abrir, os nossos ouvidos eles vão por vezes desentupir, e vamos começar a entender o que Cristo tem falado para cada um de nós. Cuidado com os mantras, tá? Cuidado com os mantras, tá? Cuidado com os mantras, tá? Sabe quais são os mantras? É aquele ato religioso que você faz e que você acredita que aquilo que você vai fazer de fato é o suficiente. Eu disse no início, se você tiver tempo, amém. Se você não tiver, amém também. Eu sei qual é o seu tempo, mas Deus sabe, não sabe? Então, fechamos a conta e passamos a régua. Segundo ponto, para que nós venhamos a saber se o que eu estou ouvindo é de fato a voz de Deus, passamos por uma ideia de transmissão de paz. Amados, o primeiro ponto, eu passo pelo crivo da palavra de Deus. Segundo ponto, estou em paz. Isso que eu tenho pensado, isto que eu tenho desejado, isso ao qual eu tenho medido e empregado esforço pleno, tem me trazido paz. Colossenses capítulo 3 e versículo 15 diz que a paz de Cristo governe, reine, domine em seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a ter paz. Querido, sem essa paz, não avance não. Sem essa paz, não venda não. Sem essa paz, não compre não. Sem essa paz, não se case não. Sem essa paz, não se separe. Sem essa paz, não faça nada. Porque, queridos, avançar sem que a paz de Cristo governe sobre o nosso entendimento, está por vezes nos levando a uma probabilidade grande de estarmos agindo pela nossa carne, pelo nosso desejo, e desconhecendo a voz de Deus. E é interessante, queridos, porque às vezes imaginamos que a paz de Cristo é a ausência de problemas. A paz de Cristo não é a ausência de problemas.
A paz de Cristo é semelhante quando ele estava junto com os discípulos e que o mar começou a se revoltar e as águas começaram a balançar e o negócio estava pegando fogo. Cristo estava como? Cristo estava como? Em paz, dormindo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ia se resolver. Porque ele sabia que aquilo ia se normalizar. Porque ele sabia que aquilo não iria acabar. Porque ele sabia que o controle estava na mão de Deus. Às vezes a paz que nós precisamos ter para entender a voz de Deus não é tá tudo bem. É em meio às dificuldades eu pensar em algo e me tranquilizar. É eu pensar naquilo e não ter ressalvas, não ter reservas, não ter aquele mas. Cristo nos dá essa paz. A paz que excede todo entendimento. Mas para entender que é a voz dele, eu preciso passar pelo crivo da palavra de Deus. Passando por esse crivo, eu recebo em mim a paz, a tranquilidade, o refrigério da alma. Aquilo que por vezes eu não estava conseguindo entender, parece que fica claro e mais alvo que a neve. E as coisas começam a andar, e as coisas começam a se resolver, e as coisas começam a se solucionar. Não da minha forma, não do meu jeito, mas eu sinto paz. Isso é Deus falando ao seu coração. Isso é Deus transmitindo o querer dele para a sua vida. Então, o primeiro ponto, passe pelas Escrituras. Segundo ponto, aguarde a paz de Cristo em seu coração. Terceiro ponto, coloque Cristo no seu lugar. Pergunte a Ele: Jesus, o Senhor faria isso? Isso é bem interessante. Está tentando algo em sua mente e que não está lhe trazendo paz? Troque os personagens e diga: Jesus, eu vou sair e o Senhor entra, e eu vou observar, e eu pergunto ao Senhor: o Senhor faria isso? Amados, precisamos saber se essa voz está nos conduzindo a imitar a Cristo, seguindo por tudo o que é verdadeiro, puro, amável, nobre, de boa fama, como Paulo fala lá aos Filipenses. Se a resposta for sim, provavelmente é a voz de Deus. Se for não, corra, saia de perto, se afaste. É interessante que essa pergunta, ela foi retirada de um livro, e o livro tem por título: Em Seus Passos, o que faria Jesus? É até um filme, tem até um filme baseado nesse livro. E é interessante que as atitudes que as pessoas que intentaram em sua mente seguir os passos de Cristo, as atitudes que foram tomadas, foram logo após seguidas por problemas, por dificuldades, por colocar Cristo naquela situação e perguntar: Cristo faria o que você está pensando em fazer? Cristo faria o que você tem feito? Cristo faria e tomaria as mesmas decisões ao qual eu e você temos tomado? Cristo teria como prioridade aquilo ao qual eu e você temos por prioridade? Se a resposta for não, precisamos rever algumas coisas.
Se a resposta for não, precisamos buscar um pouco mais a intimidade com Deus. Queridos, 100% aqui na terra você não vai ter. Vamos pecar, errar, passar por momentos difíceis, muitas aflições, mas o desejo do meu e do seu coração é cada dia errar menos, é cada dia buscar menos. Mas para isso é necessário uma ação, porque se eu continuar da mesma forma, o resultado será o mesmo. Se eu continuar da mesma forma, o resultado será o mesmo. Às vezes, queridos, nós precisamos, como o pastor Auri pregou ontem aqui no culto dos jovens, entender que a ação não é do outro e sim minha. Quando ele leu o texto de Romanos no capítulo 2, quando afirma que a mudança que existirá no mundo não passa por aquele que está do meu lado, não passa por aquele que está na minha frente, não passa por aquele que está atrás de mim. Passa por quem? Passa por quem? Por mim mesmo. Porque Paulo diz que nós precisamos mudar o mundo através da renovação da nossa mente. E quando renovarmos a nossa mente e passarmos o que ouvimos e desejamos pelo crivo da palavra de Deus, pela paz que excede todo entendimento, por colocar Deus no nosso lugar e perguntar a Ele se Ele faria e conduziria isto da mesma forma que eu estou conduzindo. Quando fizermos isso, poderemos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Isso é o que Paulo nos transmite em Romanos 12, no versículo 2. Amados, muitas coisas nós ouvimos, muitos desejos nós temos. Eu tenho um desejo maravilhoso de trocar Tiffany por Vanessa. Um desejo fantástico que eu tenho. Tiffany não é minha esposa, tá? Tiffany é minha Kombi. E eu queria trocar ela por Vanessa, uma van. E quando eu penso nisso, sabe o que vem na minha mente? Ia ser massa. A gente ia poder fazer missão, a gente ia poder viajar, a gente ia fazer isso. E não, mas e a parcela da van? Não, pô, a gente bota a van agregada ali e ela vai começar a rodar e fazer dinheiro e ela mesmo vai se pagar. E hoje vai ser muito massa e a gente vai poder pegar os irmãos e passear. É massa, né não? Sério, não é massa? Não passe pelo crivo da palavra, não. Não passe pela paz de Cristo. Não passe pela ideia de colocar Cristo no seu lugar, para ver se não vai dar errado, para ver se você por vezes não vai escravizar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos irmãos da igreja, para poder manter um desejo que é seu. Amados, precisamos ouvir a voz de Deus, e Ele está falando. Ele tem falado, Ele vai continuar falando, mas Ele vai falar o que Ele quer. Ele não vai falar por vezes o que nós imaginamos, a não ser que o nosso pensamento esteja alinhado com o dele. Primeiro ponto, palavra de Deus. Segundo ponto, paz que excede todo entendimento. Terceiro ponto, pergunte a Cristo se Ele faria o que nós temos feito. Quarto ponto, é bem interessante. Aguarde Deus confirmar aquilo que você tem pensado. Aguarde Deus confirmar aquilo que você tem desejado. Quer saber se o que você está pensando é realmente de Deus? Espere a confirmação. Deixe Deus usar vidas
para confirmar se aquilo que você está em dúvida é de fato de Deus. Cuidado com as fontes, tá? Cuidado com as fontes. Porque certa vez um jovem chegou para mim e disse que Deus tinha falado com ele que era para ele comprar um carro. E ele tinha que comprar um carro, porque ele ia começar a ganhar dinheiro rodando de Uber, e que Uber estava dando muito dinheiro, e ia comprar um carro, e chegou em determinado lugar, e alguém apontou para ele e disse: você. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, você, abra a mão. Ele abriu a mão. Se estou eu colocando a chave na tua mão. E no outro dia, esse rapaz liga para mim e disse: eu já estou correndo aqui, já fui em todas as concessionárias possíveis e imagináveis para tirar um financiamento e não consegui. Cerca de uma semana depois, esse rapaz estava com as pendências com a justiça. E infelizmente a polícia veio buscar ele em casa. E a chave que deram à mão dele foi a chave da cela do presídio. Cuidado com a fonte. Porque a fonte, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. A fonte, ela tem que trazer paz ao nosso coração. A fonte, ela tem que colocar Cristo no lugar dela e perguntar se aquilo Ele faria no nosso. Mas espere a confirmação. No texto de Samuel, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de que se te chamares, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Eli confirmou naquela situação que a voz que Samuel estava ouvindo era a voz de Deus. A voz que Samuel estava ouvindo era a voz de Deus. Espere Deus confirmar. Espere Deus dizer a você que é aquilo. Os amados sabem que eu não sou muito de contar história, mas esta é bem peculiar e particular minha, porque em um momento da minha vida eu estava em dúvida do que fazer, se eu seguia uma profissão que me dava muita rentabilidade, mas que eu não tinha tempo para muita coisa, ou se eu ouvia o chamado de Deus na minha vida e iria para uma profissão em que eu não teria renda praticamente, mas que iria ter tempo para poder estar cumprindo o que Deus tinha na minha vida. E eu coloquei na mão dele. E passou-se um período e chegou uma bênção. Só que quando a bênção chegou, muitas pessoas se apresentaram para me ajudar, para dizer: olha, eu conheço Davi, eu vou lá e vou falar com Davi para ajeitar tu lá. Eu vou lá e outra pessoa chegou, eu digo: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar Deus trabalhar, porque se for Deus estar lá, Ele vai confirmar. Se for de acontecer, o negócio vai prosperar. E aí, passou-se um tempo, fui chamado, fui admitido, estou lá até hoje. E conversando com a dona da escola, é a escola que eu trabalho até hoje, vai fazer 7 anos. Conversando com a dona da escola, eu perguntei a ela um dia como é que foi esse processo. Aí ela disse, eu conversei com o coordenador e disse a ele que estava querendo alguém para trabalhar na área de educação física, e dei a forma que eu queria. E ele disse que na mesma hora veio o seu nome na mente dele. E quando eu conversei com você, tudo o que eu quis bateu.
E naquele momento, Deus confirmou que ali era o lugar para mim. Sabe por quê? Porque eu estava querendo sair. Eu estava querendo deixar. Eu estava querendo ir para novos ares. Eu estava querendo ganhar mais. E quando ela me disse aquilo, o facho baixou. A gente não diz isso, né? Baixa o facho, menino. Pronto. Queridos, espere confirmação. Espere confirmação. Analise as fontes. E ouça o que Deus tem falado ao seu coração. E siga. Primeiro, se submeta à palavra. Segundo, tenha paz. Terceiro, coloque Cristo no seu lugar. E veja quais as ações Ele vai tomar se fosse você. Quarto, aguarde a confirmação. Quinto, submeta a voz que você tem ouvido, as pessoas que Cristo colocou na sua vida para guiá-lo. Seus pais, seus líderes, seus discipuladores, seus pastores. A Bíblia nos mostra que o rei Davi submeteu os seus planos a uma pessoa. Davi tinha um plano de construir um templo para Deus, porque ele tinha um templo, ele tinha uma casa, e Deus desde outrora não tinha onde habitar. E Davi submete-se àquele plano a uma pessoa ao qual ele confiava, a uma pessoa ao qual ele via que Cristo tinha designado ela para estar ali com ele. E a primeiro momento a pessoa afirmou: tudo certo, vai nessa, Deus é contigo. E ao sair, Deus fala com a pessoa chamado Natã, o profeta, e diz: volta lá, porque quem vai construir esse templo não é ele não. A voz que ele está ouvindo aí na mente é a dele. Eu vou ter um templo, mas quem vai se construir é o filho dele. O que ele vai fazer é trabalhar para reunir recursos para que essa obra aconteça. Queridos, a quem estamos nos reportando? A quem estamos designando os planos, os desejos, os propósitos, a voz que temos ouvido na nossa mente? A quem estamos nos submetendo? Ou você é sozinho no mundo, ou o que vier na sua cabeça vai e acontece. É por isso que por vezes nós não entendemos porque determinadas situações elas não acontecem. O primeiro momento em que devemos submeter a voz que estamos na mente são as pessoas que estão mais próximas, os nossos pais, os nossos cônjuges. É por às vezes não ouvir a ideia de pai e mãe que muita coisa dá errado. Conheço uma pessoa que não se submeteu à voz daqueles que Cristo colocou em sua vida. O diácono Cosmo também conhece. E se casou com a pessoa mais linda que tinha na igreja. Só que essa pessoa mais linda que tinha na igreja, o pai dela disse a ele que não casasse. A mãe dela disse a ele que não casasse. O pastor disse a ele que não casasse. E ele disse: eu vou casar. Porque quando casar, resolve. O diácono Cosmo conhece essa história. Hoje eu creio que fazem 24. À época faziam 18. Eu creio que 24 anos que ele está separado dela. E ela já tentou matar ele 3 vezes. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Porque ouviu apenas a sua voz. O desejo
do seu coração. Aquilo que deu na mente, veio na boca, botou nos pés e seguiu. Amados, se de fato precisamos e necessitamos saber se o que estou ouvindo é a voz de Deus, passe por esses 5 passos. Submeta o que você tem ouvido à palavra de Deus. Invista tempo na palavra. Submeta-se o que você tem ouvido à paz que excede todo entendimento no seu coração. Coloque Cristo no lugar que você está e pergunte se da forma que está sendo feito, como está sendo feito, como tem andado, como tem falado, seria a forma que Cristo estaria fazendo. 4, espere Cristo confirmar. Não vá na carreira, não vá no momento, não vá na impulsão. E 5, submeta essa voz às pessoas que Deus colocou na sua vida para lhe ajudar no processo que vai culminar com que estejamos lá no céu. Amados, que possamos estar discernindo a voz de Deus na nossa vida, voz que ecoa em nossos corações, voz que afirma quão grande e amoroso é esse Deus, quão grande e extraordinário é o Deus Todo-Poderoso. Querido, ouça a voz dele em nome de Jesus na sua vida e transmita essa voz para que outras vidas possam cantar em seu coração quão grande é esse Deus. Que todos possam ver o maravilhoso Deus falando com cada um dos seus filhos de maneira individual, porque da forma que Deus fala com seu irmão que está do seu lado, não é a forma que Ele vai falar com você, não é a forma que Ele vai falar com seu irmão da frente, porque Ele é individual. Ele trata você no seu íntimo, na sua particularidade. Ele e não eu, Ele e não eu, Ele e não eu, hoje fala contigo, afirmando que está sobre o trono da sua vida. Ouça a voz dele, renda o seu coração e deixe que ele se encarrega de todo o resto.